Estamos aqui na aula 5 da frente 1, ainda sobre os conjuntos numéricos, e a gente precisa falar dos dois últimos conjuntos dessa nossa parte, que é o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Então, as competências e competências e habilidades continuam as mesmas do conjunto, né? A competência de área 1, construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Aqui a gente vai incluir os números irracionais. E as habilidades 3, 4 e 5. Habilidade 3, resolver situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Habilidade 4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. E a habilidade número 5, avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. Falando sobre o conjunto dos números irracionais, a gente viu na aula passada que o conjunto dos números racionais é aquele conjunto de números que esses números podem ser escritos na forma de fração entre dois inteiros. São eles os naturais, os inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Mas existem números que a gente não consegue fazer isso. Não consegue escrever na forma de fração. Eles são números que têm a parte decimal infinita, mas não forma período. São os irracionais. Olha lá, o número é irracional se não é racional, certo? Então, é irracional se ele não é racional. Ou seja, não é possível escrever um número irracional na forma A sobre B, na forma de fração entre dois inteiros. Aqui é todo número irracional, tá? Irracional. Possui a parte decimal infinita e não periódica. Aqui alguns exemplos, né? Um bastante conhecido, o π. O π é um número irracional. Lá a gente costuma usar uma aproximação de 3,14, mas na verdade ele tem a parte decimal infinita e não periódica. É o 3,14, 15, 9, 2, 65, 359. Essa reticência é para mostrar que a parte decimal não tem fim e ela não forma período em momento algum. Outro exemplo, raiz quadrada de 2. Toda raiz que não é exata é irracional. A raiz de 2 é um exemplo dele. Tá? 1,41, 42, 13, 56, 237 e assim por diante. Esse número que eu construí aqui, ó, 1,01, 0011, 000111, 00001111 também. Pode ver que não tem uma repetição aqui, né? Ele não vai formar um período. O número de Euler, a base dos logaritmos naturais, é um número bastante conhecido, aí aparece bastante na natureza. 2,7182818284,6 assim por diante, também não forma período. Esse outro número aqui, ó, 2,2360679775 e assim vai, né? Se ele não formar nenhum período, ele vai ser um número irracional. Esses números aqui, né, entre todos os irracionais, né, qualquer um deles a gente não consegue escrever na forma de fração entre dois inteiros. Então, por isso que eles são irracionais, tá? Bom, a gente vai ver algumas características dos números irracionais também agora. Algumas considerações para o conjunto dos números racionais é a seguinte: a soma ou a diferença de um número racional com um número irracional é um número irracional, certo? Por exemplo, se a gente somar lá π mais 3/4, isso aqui é um número irracional. O π é irracional, 3/4 é racional e a soma deles vai ser um número irracional. Aqui tem uma demonstração. Olha lá, vamos provar a soma. Porque provar a soma e a diferença é a mesma coisa, tá? Se eu pegar um número... Pegando um número aqui, ó. A, racional, e alfa, um número irracional, o que a gente vai fazer? Se R for a soma desse A, que é racional, e alfa, irracional, fosse racional, se essa soma fosse racional, isolando o alfa, a gente teria que o alfa seria, ó, passando o A para cá, ia ficar R menos A. Só que a diferença entre dois racionais é racional.
E isso contradiz a hipótese de alfa ser um número irracional, certo? Então, porque eu chamei aqui o alfa de irracional e o A de racional. Supondo que essa soma, que eu chamei de R, de A racional mais alfa irracional fosse racional, o que aconteceria? Se eu isolasse o alfa irracional, ia ficar aqui, o alfa é o R menos A, um racional menos racional. E a diferença de dois racionais é um racional. Isso contradiz a hipótese de eu ter chamado o alfa de um número racional. Isso a gente chama de absurdo, tá? Então, essa soma não pode ser racional, ela só pode ser irracional. Então, logo, A mais alfa é irracional. A mesma coisa acontece com o produto de um número racional, diferente de zero, por um número irracional, que é um número irracional. Então, se a gente pega lá 3, que é racional, vezes a raiz quadrada de 2, que é irracional, vai dar o 3 raiz de 2, isso aqui é irracional. Demonstração. A ideia é a mesma. Sejam alfa um número irracional e A um número racional diferente de zero. Se esse R, que eu estou chamando esse número R, A racional e alfa irracional fosse racional, qual que é a ideia? Eu vou isolar o alfa. Então, dividindo os dois lados por A, ia ficar aqui o alfa é R sobre A. Só que R sobre A é a razão entre dois racionais, que é racional. A divisão de dois racionais é racional. Então, o alfa também seria, o que é absurdo, porque a gente fez a suposição dele aqui que ele era irracional. E essa deu uma razão, uma divisão entre dois racionais que é racional. Então, é só um absurdo. Porque da hipótese que alfa é irracional. Então, a divisão de um racional com um irracional continua sendo um número irracional. E para completar o conjunto dos números aí que a gente está vendo, o conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números reais, ele é a reunião entre os números racionais e irracionais, tá? Então, o que é o número real? É a reunião entre todos os racionais com todos os irracionais. Em símbolos é o seguinte: o conjunto dos números reais, olha lá, é a reunião dos racionais com esse R menos Q é o símbolo para os irracionais, tá? Os números reais que não são racionais são os irracionais, certo? Os números reais podem ser representados por pontos de uma reta, a qual chamamos de reta real, tá? A reta real, ela não tem buraco, ela é completa, né? A gente fala que o conjunto dos números reais é um conjunto completo, tá? Um conjunto completo e ordenado. Tá? A completude dos números reais mostra que a reta real não tem buraco sobrando aqui. Entre dois números reais, existem infinitos números reais, certo? Olha lá, vale ressaltar que essa reta não tem começo e nem fim, e são representados por todos os números negativos, todos os positivos e o zero. Algumas considerações aqui para o conjunto dos números reais. Sejam x e y dois números reais. A soma sx mais y, a diferença dx menos y, o produto x vezes y e o quociente x sobre y com y diferente de zero também são números reais. Para todo número real x, existe o número real menos x, chamado de oposto ou simétrico de x. Para todo número real x diferente de zero, existe o número real 1 sobre x, chamado inverso, ou recíproco de x. Tá, então, aqui no caso do oposto, por exemplo, você pega o número 3. O oposto ou simétrico é o menos 3. Por exemplo, para todo número real 4, certo? Por exemplo, 4. 1 sobre 4 é o inverso. Tá? 4, 1 sobre 4 é o inverso, ou chamado recíproco dele.
Sendo x e y números reais, temos aqui, ó, menos x vezes y é a mesma coisa que x vezes menos y, que é menos x vezes y. Tá? Então, fazer essa conta aqui, ó, menos 3 vezes 4 é a mesma coisa que fazer 3 vezes menos 4, que é a mesma coisa que fazer menos 3 vezes 4. A B aqui é a regra de sinais. Menos x vezes menos y, negativo com negativo vai dar positivo, que é o x vezes y. Se o x vezes y é igual a zero, isso é equivalente a dizer que o x é igual a zero ou o y é igual a zero. Lembra lá, o ou não exclui. Aqui ambos podem ser iguais a zero. E se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, isso é equivalente a dizer que o x é igual a y ou o x é igual a menos y. E os intervalos na reta, os subconjuntos dos números reais são chamados de intervalos, né? Alguns subconjuntos são chamados de intervalos na reta. Então, dados os números reais A e B com A menor do que B, definimos o intervalo aberto de extremos A e B é o conjunto. Então tem esse símbolo aqui, ó, que é o colchetinho de costas por número. Olha lá, são formados por x pertencente ao conjunto dos números reais, então os elementos são números reais. Esses números são maiores do que A e menores do que B. Então, o intervalo na reta, o intervalo aberto, ele tem bolinha aberta nos extremos, aberto no A e aberto no B. Então, são todos os números entre A e B. Intervalo fechado de extremos A e B. Então, é o colchetinho aqui, ó, virado para o número. Tá? Então, esse conjunto é formado por números reais de tal forma que o x é maior do que ou igual ao A e o x é menor do que o A ou igual ao B. Tá? Então, são números que começam em A e terminam em B. Então, a bolinha fechada é para incluir o número. Diferente aqui da bolinha aberta, que é para excluir o número. O A e o B aqui, nesse caso, eles não fazem parte do conjunto. Nesse caso aqui, o A e o B eles fazem parte do conjunto. Então, são todos os números reais que começam no A e terminam no B. Tá? Intervalo fechado à esquerda, de extremos A e B. Então, significa que a gente está incluindo o A e excluindo o B. Então, lá, são números reais. Olha lá, o x é maior do que ou igual ao A e o x é menor do que B. Tá? O intervalo aqui, ó, bolinha fechada no A e bolinha aberta no B. Inclui o A, exclui o B. E são todos os números que estão nessa faixa aqui. Intervalo fechado à direita, de extremos A e B. É esse conjunto, olha lá, aberto no A, fechado no B. Então, esse conjunto são números reais, olha lá, o x é maior do que o A e o x é menor do que o A, menor do que ou igual ao B. Então, o x é maior do que o A e o x é menor do que ou igual a B. Olha lá, o intervalo fica lá, ó, bolinha aberta no A, exclui o A, bolinha fechada no B, inclui o B e todos os números nesse intervalo. Então, tem um intervalo aqui, ó, ele começa do A e não tem fim, fechado no A, tá? E não tem fim. Tá? A gente chama isso aqui de uma semi-reta. Então, lá, ó, começa no A e não tem fim. Então, vai fechado no A e vai para o mais infinito. São números reais tais que o x, esses números são maiores do que ou iguais ao A. Então, bolinha fechada no A e não tem fim à direita dele. Certo? Tem esse mesmo intervalo, só que agora aberto no A. Então, lá, são números reais que são maiores do que o A. Então, bolinha aberta no A e todos os números à direita dele. Então, isso aqui, ó, tá vendo? Ó, com extremidade no A e vai para o mais infinito. E agora, tem aqui o fechado à direita no A, né? E o menos infinito. Então, vem do menos infinito e termina aqui no A. Tá? Então, são números reais menores do que ou iguais ao A. Então, bolinha fechada no A e todos os números à esquerda dele. Então, vai lá para o menos infinito.
E a mesma ideia quando está aberto no A. Bolinha aberta no A. Então, todos os valores menores do que o A. Aqui é menor ou igual ao A. E aqui é menor do que o A. Então, menor do que o A e vai para o menos infinito. Tá? Então, esses são os intervalos aí na reta real.